Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, a paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, por mais este dia de vida que Ele nos concede na sua presença. E nesse dia, como graça e dádiva, também a oportunidade de dedicarmos alguns momentos da nossa vida à meditação na palavra do Senhor e também para um período pequeno de oração, ainda que pequeno, mas nos apresentarmos diante do Senhor, do seu altar, em oração. Bendito seja, pois, o nome do Senhor. Glorifico a Deus também pela tua vida, orando a Ele que te abençoe, te guarde, proteja, provenha na tua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que a tua casa necessita. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e tua família. Envio também o meu abraço carinhoso, agradecido pela tua companhia, pelo teu caminhar comigo, cada noite, dentro da palavra do Senhor. Quero já, então, entrar no assunto desta noite, deste domingo, dia 24 de maio, aqui da nossa igreja, sede em Vila Carrão, e convidar você para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Pegue a Bíblia aí, abra em Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 13. Gênesis 6, do verso 13 em diante. O assunto, o registro do capítulo 6 e do 7, do 8 e até o 9, é o dilúvio, o acontecimento universal do dilúvio. Mas eu não quero me apegar, até porque o assunto é por demais conhecido em seus detalhes, eu não quero me apegar a algum ponto específico do dilúvio, desse evento, mas caminhar com você um pouquinho em relação à pessoa de Noé, que é o principal personagem real, humano, terreno, literal, que tem em volta de si todos os acontecimentos. Você tem a partir do verso de número 13 do capítulo 6, a manifestação de Deus para com Noé, chamando, instruindo, orientando, revelando o que iria acontecer e dando a Noé a oportunidade de salvação. O Senhor lhe dá as instruções para a construção da arca. Nós temos aí todo o detalhamento das medidas, o tamanho, o modelo, como Noé deveria construí-la. E no verso de número 22 do capítulo 6 ainda, então, a declaração, o registro bíblico de que Noé fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. No capítulo 7, verso 1, a gente está fazendo uma caminhadazinha rápida, No capítulo 7, verso 1, então Deus lhe dá a Noé a ordem, para que ele e toda a sua família entrem para dentro da arca, junto com os animais aos quais Deus iria preservar com vida. No verso 7 do capítulo 7, você tem então o momento em que Noé e sua família entram para dentro da arca. E no capítulo 7, verso de número... vamos ler a Bíblia Sagrada um pouquinho, a partir do verso de número 17. No capítulo 7, verso 17, diz assim: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Verso 18: E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Eu quero me apegar com você exatamente sobre esses dois versículos, o verso de número 17 que diz que as águas cresceram nelas, aumentaram e a arca foi levantada no chão, ela passa a flutuar, e no verso 18 então diz que ela andava, ela não estava parada, estática, até porque as águas deveriam naturalmente se movimentar, eram tempestades, eram chuva torrencial, ventania e também toda a turbulência daquele momento tremendo. Então a arca ela está boiando e está
navegando, vamos entender o texto bíblico assim. E é sobre esse momento, então, sobre essa situação, que eu quero conversar com você, meditar com você, em relação a 4 coisas que Deus não deu a Noé, 4 detalhezinhos que Deus não providenciou para Noé, ou para que Noé tivesse na arca, né? Quando ele construiu a arca, essas coisas aqui o Senhor, esses detalhezinhos, vamos colocar dessa forma, uma linguagem bem simples nossa, bem tranquila, bem calma, né? Esses pequenos detalhes que Deus colocou aqui e que tem para a nossa vida uma lição tremenda para os nossos dias, para a nossa vida pessoal, que a lição de hoje é a total confiança e a total dependência de Noé em relação à pessoa de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Noé é um exemplo para a gente em muitos aspectos. Quantas coisas nós podemos tirar como lição dentro do texto bíblico que começa lá no capítulo 6, verso 13 e vai até o capítulo 9, a aliança que Deus faz com Noé. Noé é, aos olhos do Senhor, declaradamente por Deus, um homem justo, considerado por Deus justo. Sob o ponto de vista de Deus, Noé era alguém justo, que se diferenciava de todo o resto da humanidade e que trouxe para Noé, então, a preservação da sua vida e de toda a sua família. Mas Noé também é um exemplo de fé, porque o Senhor vem trazer para Noé, você tem isso lá no capítulo 6, verso 13, a informação de que Deus iria destruir a humanidade, todos os seres viventes, através do dilúvio, algo que nunca tinha acontecido anteriormente, e Noé acredita totalmente na palavra ou na revelação de Deus. E Deus lhe dá, então, as instruções, as orientações para a construção da arca, e Noé é um exemplo de obediência à voz do Senhor. Nós temos aí no verso de número 22 do capítulo 6, como eu já disse, a declaração de que Noé fez tudo como Deus havia determinado. Outra questão, outro ponto, outro exemplo precioso na vida de Noé é a sua perseverança em trabalhar. Ela foi produtiva, essa perseverança não foi para um trabalho de uma semana, de um mês, mas de anos, de décadas até, que Noé demorou para construir uma arca daquele tamanho que Deus havia estabelecido. Você tem aí as medidas da arca, dentro do verso de número 15 ou 16 anteriores aí. Quantos outros exemplos Noé pode ser tido ou pode ser tido como referência para a gente na palavra do Senhor aqui, né? A sua perseverança, a sua fé, a sua obediência, o seu trabalho árduo, né? A sua confiança e a sua dependência de Deus, que são os dois, quantas coisas mais, mas eu quero me apegar com vocês nesta noite aqui, nesses dois aspectos, a confiança e a total dependência de Noé da pessoa de Deus, demonstrada, né, revelada, exposta, a meu ver, nas coisas, ou nos detalhes, né, 3 deles que o Senhor não deu a Noé como parte da arca, e um quarto que o Senhor deu com certa limitação. Então tá, vamos então entrar dentro dessa realidade, vamos meditar um pouquinho, pensar um pouquinho e ver então como isso se aplica à nossa vida. Primeira coisa que eu destaco, que é a parte limitada que Deus estabeleceu para Noé, é a questão da visão externa que Noé poderia ter do que estava acontecendo. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, para o texto bíblico do capítulo 6, vamos lá então para ver o verso de número 16. Verso de número 16 diz assim, Deus falando com Noé: farás na arca uma janela e de um côvado
a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Muito bem. Eu começo dizendo, então, para você, que nesse aspecto o Senhor limita a visão externa de Noé. A arca, pela narrativa bíblica, diferentemente do que a gente às vezes vê em alguma ilustração, a arca não tinha no seu tombadilho, né, naquela parte superior, como se fosse uma casa, como se fosse algo mais sobressaindo lá, de onde Noé podia caminhar em volta, como se estivesse num pátio, como se ele pudesse caminhar no chamado tombadilho, lá na parte externa da arca. Isso não está presente aqui. Então, o que Noé tinha como possibilidade de conhecer o que estava acontecendo do lado de fora se restringia a uma janela colocada no alto, né, de um lado da arca, que tem, segundo o texto bíblico, cerca de 45 centímetros, possivelmente um quadrado de 45 centímetros por 45 centímetros, que é a medida, próxima medida, 45, 47, alguns acham 50 centímetros, que é a medida de um côvado, que é a medida entre o cotovelo e a ponta do dedo, né, de um braço. Então, tudo o que Noé tinha como possibilidade, como acesso visual para o exterior da arca, se restringia a uma pequena janela de aproximadamente 50 por 50 centímetros. Aí Deus, numa determinada parte, o Senhor diz para ele, olha, coloque em cima, no lugar alto. Então, mesmo que Noé viesse a abrir essa janela para olhar o lado de fora, e eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele tenha feito isso algumas vezes, durante a tempestade, o máximo que ele podia ver era o que estava do lado para o qual a janela estava virada. Não tinha como ele saber o que estava, ou qual era a visão, ou qual era a situação nos outros lados da arca, seja na polpa, seja na proa, seja do outro lado, né, em que a janela estava. A visão dele era restrita, a visão dele era mínima, ele só podia olhar, e mesmo colocando lá, vamos caminhar assim num raciocínio bem natural nosso, bem humano, ainda que ele colocasse a cabeça para fora, o que ele poderia ver seria muito restrito. Mas tem a porta. Ele poderia, de repente, abrir a porta e dar uma olhada maior, mas você vai aqui para o verso de número, agora no capítulo 7, no verso de número, vamos lá, junto comigo aí, no verso de número 16 do capítulo 7, diz assim, olha, e eis que entraram macho e fêmea, ainda não nós estamos fazendo a leitura antes da arca começar a boiar, né? Então, no verso 7, Noé e sua família entraram para dentro da arca, nos versos seguintes, vêm os animais que deveriam ser preservados, e no verso 16 nós temos aqui, então, dizendo, e eis que entraram macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Olha o que diz em seguida, e o Senhor a fechou a porta por fora. Então, a arca tinha como acesso ao exterior apenas uma janela de cerca de 50 por 50 e uma porta lateral, que a gente viu lá no verso de número 16 do capítulo 6, que diz, olha, coloque uma porta do lado, a janela em cima, de 50 por 50 e uma porta do lado. Então, o que Noé tinha como visão externa, ou como acesso à parte externa, era a janela de 50 por 50 e uma porta que Deus fecha por fora. Né? Não tem como Noé abrir essa porta, não tem como Noé acessar o lado de fora, porque Deus fechou essa porta por fora.
Então esse é o primeiro detalhe que eu chamo a atenção para nós aqui como realidade nesse momento tão tremendo, tão terrível na história da humanidade e, de certa forma, também complexo na vida de Noé. Noé está aprendendo a confiar e depender em Deus nos mínimos detalhes. Ele já demonstrou a sua fé, ele já demonstrou a sua obediência, ele já demonstrou a sua perseverança no trabalho, produzindo a arca. Ele não teve dúvidas em cumprir a vontade do Senhor. Ele está dentro da arca e agora ele precisa confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele não sabe o que está acontecendo em volta, ele ouve o barulho da chuva, talvez ele abra a janela, veja a tempestade que durou 40 dias e 40 noites caindo lá. No momento que ele abre a janela, talvez ele só tenha visto água, não importando o lado que a arca estivesse, porque ela está se movimentando, nós vimos aí, ela está andando, não importando o lado que a arca estivesse, o que ele via era água e água, mas ele sabia que Deus estava cuidando da vida dele e de todos que estavam com ele ali dentro daquela arca. Segundo ponto que eu quero destacar para vocês, que a Bíblia não diz que existia, em momento algum você vai encontrar a citação de que na arca houvesse qualquer sistema ou qualquer tipo de força motriz. Não havia nenhum tipo de ferramenta, ou como por exemplo um remo, não tinha remo, não tinha vela, para o vento empurrar ou fazer a arca navegar. Não havia nenhuma forma de fazer a arca andar mais rápido ou de a arca diminuir a sua velocidade. A arca não possuía nenhum tipo ou forma que permitisse se aumentar ou se diminuir a velocidade da arca. Terceira coisa que você não encontra, também presente aqui na narrativa bíblica, é a questão do leme e do timão. Timão seria o volante do navio, o leme, aquela parte abaixo da linha de água, que movida pelo timão, faz com que o barco se direcione para onde você quer que ele vá. Noé não tinha nenhuma oportunidade, não tinha nenhuma forma, não tinha nenhum meio de interferir no que era a navegação dessa arca. Alguns podem dizer, não, então a arca estava à deriva. Talvez na linguagem técnica, na forma técnica de se olhar, os detalhes da navegação, nem vai dizer, bom, não tem remo, não tem leme, não tem nada, não tem uma visão para onde deve ir, a janela está do lado, não está para frente. Então, essa arca contraria todas as regras, as normas, as mais lógicas para uma navegação segura, para caminhar ou para chegar a algum lugar. Então a arca tem uma janela pequena com uma porta fechada por fora. E essa janela e essa porta estão do lado, na parte superior, não está na parte da frente como você vê nos navios em todos os tempos, e particularmente na nossa época, parte lá da cabine do capitão, do comandante. A visão é geral, a visão tem que ser ampla. Noé não tinha isso. Noé não tinha nenhum tipo de força motriz para, de repente, aumentar o ritmo ou diminuir o ritmo dessa navegação. Noé não tinha nenhum leme, não tinha como dirigir essa arca de forma alguma, direcioná-la para um lado ou para o outro, como se ele buscasse algum lugar para poder se dirigir. E a quarto e último detalhe que eu quero
também mencionar aqui é você não ver a menção aqui de que essa arca, de que essa embarcação tivesse uma âncora que pudesse pará-la, mantê-la firme no lugar. Até porque na maior parte do tempo essa âncora não ia servir para coisa alguma, porque o natural é que a âncora alcance algum lugar no fundo do mar, do fundo do oceano, no fundo do rio, para que mantenha ali presa a arca. Então, 4 detalhes importantes que você não encontra nessa arca e que fazem com que Noé tenha que confiar absolutamente, totalmente na pessoa de Deus e depender total e absolutamente, completamente também do cuidado de Deus em relação ao navegar da arca, para onde ela iria, que ritmo, né? Que velocidade ela teria, qual a direção que ela tomaria, aonde ela iria parar. Tudo dependendo exclusivamente de Deus. Na narrativa, à medida que você vai caminhando, você percebe que todas essas ausências, seja a pouca visão externa, seja a ausência de uma força motriz, seja a ausência do leme que dá direção lá ao timão, seja a ausência de uma âncora que mantenha a arca num lugar devido. Apesar de tudo isso, no final do dilúvio, Noé chega com todos os que estão com ele dentro da arca, em paz e segurança, aonde Deus havia estabelecido que ele chegasse. A Bíblia Sagrada nos diz que a arca pousou, ela se estabilizou no topo do Monte Ararat, que hoje é lá na Turquia. Muito bem. Alguns até já dizem que já viram a arca, uma visão aérea. Eu não estou preocupado com isso. O meu cuidado é na lição que nós vamos tirar para a nossa vida daqui. Eu afirmo a você que apesar dessas ausências, apesar de não haver âncora, apesar de não haver leme, apesar de não haver força motriz, apesar de não haver uma visão ampla para que se pudesse ter uma ideia de como as coisas estavam do lado de fora, em momento algum de todo esse tempo que Noé passou dentro da arca, que foram dias, foram semanas, foram meses, Noé, em momento algum, correu ele e todos que estavam com ele ali, correu qualquer tipo de risco normalmente presentes em uma navegação, seja por mar, seja por rio, em momento algum houve lá a possibilidade de ele acabar num lugar imprevisível, ou de naufragar, ou de a arca ser destruída de alguma maneira. Noé estava seguro porque Deus estava no controle total daquela arca, daquele momento, da vida de Noé, de todos que estavam com ele ali. Você e eu vamos concordar, eu tenho certeza, de que uma das características mais comuns do ser humano é querer manter o total controle da própria vida. Não há dúvida disso. Nós queremos ter uma visão perfeita, completa do que está acontecendo à nossa volta. Nós queremos ter uma visão completa, perfeita, detalhada do que pode acontecer, do que pode não acontecer. Quantas coisas nós poderíamos falar ou discorrer nesse aspecto? Desejo que todos nós temos, eu, como você também, como todas as pessoas, eu quero saber o que vai acontecer daqui a pouco, eu quero ver como é que as coisas vão ficar, eu quero
até para eu poder decidir para que lado eu quero ir. Noé não tinha essa possibilidade, ele dependia da vontade de Deus. Ele tinha que confiar que Deus estava no controle de todas as coisas. Outra parte da nossa vida, também presente, com parte desse desejo de controlar e ter domínio da nossa própria vida, o rumo. Quantas vezes nós dizemos, eu declaro, eu estabeleço o ritmo que eu quero fazer as coisas. E às vezes você estabelece um determinado ritmo para a tua vida, para fazer as tuas coisas que nem todo mundo se agrada. Às vezes você é rápido demais, às vezes você é mole demais, né? Mas você tem esse propósito, todos nós temos esse propósito de coração, toda regra tem exceção, mas a verdade é que todos nós queremos dar o nosso ritmo à nossa vida. Queremos dizer o que nós queremos alcançar e por quanto tempo, ou em quanto tempo. E um outro ponto também que nós, nesse nosso querer controlar, ter o controle da nossa própria vida, nós também, normalmente dizemos, olha, eu decido qual o rumo que eu vou dar à minha vida. Eu tenho, ou em alguns momentos, eu vou decidir que rumo eu vou dar à minha vida. Noé não tinha essas duas possibilidades enquanto estava dentro da arca, porque Deus estava cuidando de Noé. Era o Senhor que iria determinar o ritmo, era o Senhor quem iria determinar o rumo, que é o que o Senhor nos propõe nos dias de hoje. O Senhor quer que nós confiemos nele, em como ele conhece as coisas. Não é como Deus vê apenas, mas como Deus conhece as coisas. O Senhor, diz a palavra, conhece o dia de amanhã como o dia de ontem que passou. Para ele não há diferença alguma. Então, se você confia no Senhor, como Noé confiou no Senhor, porque para entrar num barco do tamanho que ele entrou, numa embarcação do tamanho que ele entrou, cerca de 140, 150 metros de comprimento, por cerca de 24 metros de largura, por cerca de quase 15 metros de altura, com andares, internos lá, totalmente fechado, com uma janelinha de 50 por 50 e com uma porta fechada por fora, precisa confiar muito, precisa acreditar de coração que é a proposta de Deus para a nossa vida hoje. Se você confiar que o Senhor está no controle, se você estiver dentro do que o Senhor colocou para você como sendo o teu lugar para estar, fique tranquilo, mesmo que você não tenha a visão completa das coisas, mesmo que a tua visão seja limitada, você só consegue ver até um determinado ponto. Fique tranquilo, fique tranquila, confia no Senhor, porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece o depois de amanhã, Ele conhece o depois de amanhã, e para Deus o dia, 1000 anos à frente é como o dia de ontem que passou. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra para nós. Muito bem, vamos insistir na questão do ritmo. Se nós estivermos dentro do que é a vontade do Senhor, o ritmo de Deus vai ser o nosso ritmo. O tempo de Deus, a duração do percurso estabelecido por Deus, vai ser o nosso também. Nós vamos ficar em paz. Meu Senhor, não está demorando muito. Não, Deus não chega atrasado e não deixa ninguém chegar atrasado em relação à sua bênção, desde que nós estejamos dentro da arca do Senhor, da onde o Senhor nos colocou. Fica aqui, você é alguém que eu estou cuidando. Você é alguém que eu estou preservando. Você é alguém com quem eu estou fazendo uma aliança. Ainda que você não veja muito distante, confia e dependa de mim, diz o Senhor. Mas, Senhor, eu queria que as coisas fossem mais rápidas. Permaneça confiando e dependendo de mim, porque as coisas irão acontecer no momento certo, no ritmo certo. Elas terão, a duração, o tempo de espera vai ser o tempo estabelecido pelo Senhor para o momento ideal de você alcançar a tua bênção da parte do Senhor. Eu não estou falando aqui, queridos, eu tenho que enfatizar isso sempre, não estou falando aqui de bênção material, de bênção de dinheiro, de riqueza, disso, daquilo.
Noé estava dentro do que era a vontade de Deus, dentro de um tempo estabelecido por Deus, para a realização de algo pelo próprio Deus. Quem está agindo em todo o assunto aqui é o Senhor, seja em relação ao dilúvio, seja em relação à preservação da vida de Noé e da sua família. Aonde a arca vai pousar lá, vai repousar, vai ficar estabilizada, é Deus quem está decidindo. É o Senhor quem direcionou a arca para lá. É o Senhor que estabeleceu o tempo, né, de duração da tempestade, do dilúvio. É Deus quem estabeleceu o tempo da secagem da terra. Tudo está dentro do controle da vontade do Senhor. Se você confia no Senhor, o tempo de Deus é o tempo suficiente para você, é o tempo ideal para você. Terceiro ponto, a questão do leme, a questão do rumo. A vontade do Senhor nos encaminha, ou se você confiar nele, você vai se permitir encaminhar pelo Senhor para o lugar, ou para o rumo, para o desfecho que o Senhor estabeleceu para você. Você não vai querer dizer, Deus está dizendo para ir para lá, mas eu vou para cá. Nós temos visto isso na palavra, como nós vimos ontem lá em relação a aquele pessoal que consultou Deus, mas quando Deus diz, faça, vá para cá ou fique aqui, ele diz, não, nós vamos para lá. Nós vimos isso ontem, lá em Jeremias 42 e 43. E a palavra do Senhor continua tratando com o nosso coração nesse domingo, dizendo, olha, se você confiar no Senhor, deixa Deus dar o rumo para a tua vida. Então quer dizer que eu não tenho mais vontade própria, eu vou depender em tudo de Deus. Deus, perceba, entenda, considere que o Senhor tratou com Noé antes de as coisas começarem a acontecer. Olha, Noé, vai ser assim, assim e assim, e eu estou cuidando de você. Entra dentro da arca, você e a tua família, vou fechar a porta por fora, vou te deixar uma janelinha só para você de vez em quando dar uma olhadinha lá, mas confia e dependa do meu cuidado. Confia e dependa. Para a gente depender, é fundamental confiar. Você sabe disso na vida normal, na vida secular, na vida natural. Para você depender de uma pessoa, você precisa confiar nela. Você precisa crer que ela vai corresponder à tua expectativa. Isso é o natural da vida. Quando nós queremos ter o total controle da nossa vida, e serve o exemplo nosso natural, de vida natural, em relação também, serve como exemplo, como figura, em relação à nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós queremos dizer para Deus, Deus, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. Senhor, eu não quero ir nesse ritmo, eu quero ficar devagar, eu quero ir devagar. E às vezes até a quarta possibilidade que é a âncora. Deus está dizendo vai, e você diz não, eu quero ficar parado. Deus dizendo vá servir, né, ao Senhor, vá cultuar a Deus. Não, eu quero ficar em casa, eu quero... Deixa eu dizer para você uma coisa, em momento nenhum, vamos quebrar essa possibilidade de pensamento aí. Não, Noé estava preso na arca. Não, Noé não estava preso na arca. Noé estava guardado por Deus na arca. Preso é uma coisa, guardado é outra. Por exemplo, nós aqui, tem muitos irmãos e irmãs que estão se sentindo guardados nessa quarentena. Outros, como eu, não estão se sentindo guardados, estão se sentindo presos, proibidos de caminhar, de servir a Deus, de ir à igreja, as igrejas estão fechadas. Então, uma diferença aí entre guardado e preso. Noé não está preso na arca, Deus não o prendeu na arca, Deus o está guardando, a ele, a sua família, tudo e todos que estavam com ele ali. Porque ele, nós vemos aí no verso 22 do capítulo 6, porque ele fez tudo como Deus disse para ele fazer. Noé, vem o dilúvio aí, Noé, vou destruir, mas a arca está aqui, construa essa arca, entre dentro dela e permaneça lá, porque eu vou cuidar de você. Eu vou estabelecer o ritmo que essa navegação vai ter. Eu vou dar o rumo a essa embarcação, o rumo que ela deve tomar. E vou tirar de você também
a possibilidade de lançar âncoras, querer parar, de você dizer, não, Deus, eu não quero ir mais, Senhor, eu não quero mais fazer, Senhor, eu não quero mais servir, Senhor, eu não quero mais acreditar, Senhor, eu não quero mais esperar a tua vinda, Senhor, parei. Então o Senhor tira a possibilidade da âncora, que essa seja a realidade para mim e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, de nós confiarmos dessa forma e dependermos dessa maneira da pessoa de Deus. Deus está aqui, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quer que eu veja, se o Senhor permitir que eu veja algum detalhe, tá bom a janelinha aqui, mas basta para mim, porque o Senhor tem me permitido ver, e eu confio no teu agir, eu confio no teu cuidado. Pai, é o teu ritmo para a minha vida, eu quero caminhar, eu quero viver dentro do teu ritmo. Pai, eu quero dar à minha vida a direção que o Senhor tem estabelecido para que eu seja abençoada e chegue em paz depois do dilúvio, depois da tempestade, depois da pandemia, depois da quarentena, depois da tribulação, depois da enfermidade, eu chegue em lugar seguro. Deus estava com Noé antes do dilúvio começar. Quando você vai para a narrativa bíblica, Deus está com Noé durante todo o percurso e particularmente no final, quando a arca se assenta sobre a terra novamente. Deus vem lá cuidar com Noé. Deus vem dizer para Noé que ele pode sair. Noé tira lá o telhado da arca, depois que tudo passou, que o sol está brilhando, está tudo sequinho. A Bíblia diz que Noé tirou o telhado da arca, né? Ele não saiu pela janela, talvez não tenha saído nem pela porta, ou Deus abriu a porta para ele sair, não sei, né? A Bíblia não dá esse detalhezinho. Mas possivelmente Noé saiu tranquilo com a sua família, da forma certa, da forma correta, da forma mais agradável, mais natural, mais suave, para então continuar vivendo a sua vida. Noé não parou, porque não tinha âncora. Noé não direcionou, porque não tinha leme. Noé não aumentou ou diminuiu o ritmo, porque não tinha força motriz, não tinha uma forma de interferir na velocidade da arca. Noé também não se apavorou. Se Noé saísse para fora da arca e ficasse caminhando para todo lado que ele olhasse, ele só ia ver água. Por muito tempo, ele só ia ver água. E agora, Deus, como é que vai ser, Deus? Como é que fica, Senhor? Não era humano igual a você, igual a mim? Então o Senhor diz, olha, você tem o que é necessário, se você confia em mim, se você depende de mim, a janelinha já é suficiente. A tua visão já é suficiente. Quando eu quiser que você olhe para o lado do sol nascente, eu deixo a arca virada para o sol nascente. Quando eu ver que para você o sol poente é a melhor visão que você pode ter, eu vou deixar a arca virada para o sol poente. Fique tranquilo, eu estou cuidando de você. Lição de hoje para nós: colocar a nossa vida na total dependência de Deus e fazermos isso com confiança. É muito fácil confiar quando as coisas estão indo bem. A gente faz planos. Quantas vezes nós fizemos planos e queremos ter o controle, a direção total, né? Total controle, total direcionamento das coisas. Nós queremos que elas sejam assim, 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 que elas tenham esse resultado. Que a minha visão das coisas prevaleça. Que o rumo, a direção que eu quero dar prevaleça. Que o ritmo que eu quero dar prevaleça. Que as coisas parem quando eu mandar parar, quando eu achar que tem que parar. Não vai funcionar. Mas se você e eu estivermos dentro daquela arca que Deus disse, fique dentro dela. Se você confiar no Senhor e depender dEle, o teu final de viagem
totalmente certo de dizer isso. Será em Porto Seguro, será num lugar tranquilo. E quando você olhar para trás, você vai ver que o resultado foi bom. Quando você olhar para frente, as perspectivas serão boas. Deus vem até Noé e diz: olha, fiz uma aliança contigo lá atrás de te preservar, agora faço uma outra aliança com você neste momento. E o Senhor lá coloca, diz a palavra, o arco do Senhor nas nuvens, que a gente conhece como arco-íris, como símbolo de uma aliança que Deus fez com Noé, porque Noé confiou de uma maneira tão tremenda que dependeu de Deus de forma absoluta. Eu só posso dizer isso em relação a essa viagem de Noé dentro dessa arca, sem leme, sem remos, sem janelas, sem âncora. Ele dependeu de Deus totalmente, absolutamente. Alguém que confia em Deus assim não tem o que temer. Alguém que depende de Deus assim nunca vai ficar no prejuízo. E eu vou reafirmar para encerrar: não vai correr risco nenhum. Repito, em momento algum de todo o tempo, desde o momento em que Noé entrou na arca até o momento em que Noé saiu da arca, em momento algum dos dias, meses, das semanas e meses que ele passou ali dentro, em todo o tempo em que a arca esteve flutuando e andando, como nós lemos no texto, em momento algum Noé correu, a arca correu qualquer tipo de risco. Creia nisso, para a tua vida. Confie no Senhor, dependa dEle com tranquilidade e serenidade. Ainda que as coisas não estejam como você gostaria que estivesse, sob o teu controle, a tua vontade. Se estiver na vontade de Deus, fique em paz. Eu sei que não é fácil. A nossa natureza humana tem uma dificuldade tremenda em crer. Eu não estou dizendo nem nos homens, nas pessoas. Quero dizer, em relação à pessoa de Deus. Como é difícil e duro ter que declarar isso. Nós temos uma tremenda dificuldade em confiar e depender de Deus como Noé fez. Você há de concordar comigo nesse aspecto. E é sobre isso que Deus trata com o nosso coração nessa noite de domingo, nos dizendo: aprenda a confiar como Noé confiou. Aprenda a depender como Noé dependeu da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor. O Senhor tem uma aliança com você, com a tua vida, para te preservar de maneira muito especial a tua alma. É o que o Senhor tem para nós. O dilúvio é citado pelo Senhor Jesus no momento do seu ministério terreno aqui. Alguns acham que o dilúvio é só uma alegoria, não aconteceu, ou aconteceu em parte. Tem alguns detalhes aí que não concordam, discordam, sei lá, conflitam, confrontam, colocam em dúvida. Queridos, Jesus usa este momento aqui, usa a arca e usa Noé como uma representação, como uma apresentação, como uma figura do que vai acontecer com o seu povo, com a sua igreja, quando ele vier para buscá-los. Ele diz lá, assim como Noé também, quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. Esse é um ponto tremendo para a nossa fé, de que a igreja há de ser preservada do que está começando a acontecer nesse mundo como final, como princípio das dores e final das coisas. A tribulação está aí, mas Jesus está às portas. Que Ele nos abençoe, que nós estejamos guardados e preservados na arca da salvação, na arca do Evangelho, confiados e dependentes do Senhor em relação também à salvação da nossa alma. Essa palavra não é somente para a nossa vida prática, para a nossa vida terrena, nossa vida natural, nas coisas que nós devemos vivenciar como pessoas, como seres humanos que somos,
nos nossos objetivos, propósitos, nas lutas que nós devemos enfrentar. Essa palavra é muito mais ainda para a nossa alma, em relação à nossa redenção e à nossa salvação. Pense nisso, acredite, confie e dependa do Senhor, seja na tua vida material, seja na tua vida espiritual. Aonde o Senhor colocar você para estar no final dessa quarentena, é ali que você deve estar, é ali que você deve depender. Ah, mas é o ritmo, mas é o rumo, mas eu não é a mesma visão, mas não tem como interferir. Fique aonde o Senhor te disser para ficar, porque é onde o Senhor vai te preservar e abençoar a tua vida, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual, ou tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto material. Que Deus te abençoe. Fica com essa pequena meditação na palavra do Senhor. Continue lendo, leia os textos a partir do verso de número 13 do capítulo 6, caminhe nos detalhes das coisas que nós não lemos e vamos aprender com Noé a confiar e depender de forma absoluta da pessoa do nosso Deus, o Deus em quem nós depositamos toda a nossa fé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, mais uma vez, neste dia, glorificando e bendizendo o Teu nome, por todas as Tuas bênçãos e maravilhas, por todas as graças que o Senhor tem nos concedido. Cada dia da nossa vida, a Tua mão, Senhor, nos tem abençoado, apesar, meu Senhor, de a nossa natureza, muitas e muitas e muitas vezes, querer, Senhor, desejar que as coisas aconteçam como nós estabelecemos, como nós programamos, como nós desejamos. Pai, que a Tua palavra de hoje, como semente preciosa e gloriosa que é, encontre em nosso coração uma terra boa, uma terra fértil, onde ela vai germinar e produzir muito fruto para a glória do Teu nome. Nos ensina cada dia a confiar e depender de Ti de maneira total, completa e absoluta, meu Senhor, crendo que o Senhor cuida de todos os detalhes, nós estejamos vendo ou não, crendo que o Senhor está dando o ritmo certo, a direção certa para as nossas vidas, meu Senhor, ainda que nós não estejamos, e graças a Deus por isso, nós não estejamos no controle. Seja sobre nós a Tua bênção. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E abençoa-nos com a bênção da Tua unção. Pai bendito, com a bênção do Teu Espírito Santo, nos encaminhando, nos direcionando, dirigindo, Senhor, a nossa vida, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos de maneira soberana, preservando e guardando a nossa fé. Oramos por saúde para todos os Teus servos e servas que estejam enfermos, meu Senhor, na nossa família, na Tua igreja e em todos os lugares. Pai, o Senhor é o único Deus que pode trazer saúde aos enfermos, e nós oramos por essa bênção em nome do Senhor Jesus. Oramos pela Tua igreja, Pai, espalhada por toda a terra, os Teus obreiros e obreiras, missionários do Teu Evangelho em todo o mundo. Oramos pelas igrejas fiéis a Ti, meu Senhor, as denominações que compõem a Tua igreja fiel em toda a terra. Meu Senhor, que a Tua mão esteja estendida para abençoar, para preservar, meu Senhor eterno, para fortalecer, meu Senhor, para usar nas Tuas mãos, na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, nós oramos por isso. Nos faz uma igreja abençoada, fiel a Ti, Senhor, meu Deus, uma igreja segundo o Teu coração. Oramos, meu Deus, pela salvação de Israel, Teu povo, e pela paz de Jerusalém. Oramos, meu Deus, pelo Brasil. Meu Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão, nós te pedimos, para o Brasil, para o estado de São Paulo, para a nossa cidade de São Paulo. Meu Senhor, pelo Teu amor e misericórdia para com o Teu povo e para com a Tua igreja, opera maravilhosamente nesse país, trazendo libertação, destruindo, Pai, todo levante, todo agente maligno, seja espiritual ou humano, todo plano, todo ardil maligno, Pai. Destrói pelo sopro da Tua boca e estabelece o Teu reino nesse país, nesse estado, nessa cidade, nos nossos bairros e ruas.
Reveste, Senhor, de autoridade do céu e protege gloriosamente, Senhor, os teus servos, os teus filhos e filhas, a quem o Senhor tem escolhido e colocado em lugar de decisão nesta nação, de liderança nessa nação, nosso presidente, sua família, toda a sua equipe de governo, cada um com sua família, guarda do mal, guarda das investidas do maligno. Nós oramos em nome do Senhor, que a tua igreja esteja desperta, Senhor, atuante, meu Senhor. Em nome de Jesus eu oro por isso, meu Senhor, orando a ti, buscando a tua face e pregando o teu evangelho com autoridade e ousadia, com coragem e valentia, Pai, encaminhando esse povo ao conhecimento e ao temor do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Oro pela nossa igreja do Carrão, nossa região, as congregações e a igreja sede, cada servo teu e cada serva tua, cada família, que a tua bênção esteja derramada sobre cada servo teu e cada serva tua, as famílias, em nome do Senhor Jesus. Traz, Pai, a bênção da prosperidade e do crescimento às igrejas da nossa região. Senhor, acrescenta ovelhas tuas ao nosso povo aqui, ao teu rebanho da nossa região. Traz obreiros e obreiras teus para se somarem conosco no serviço da seara do Senhor. Nos faz, Pai, uma igreja evangelista, evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que seja um bom exemplo, uma boa referência de fidelidade e compromisso contigo e com a tua palavra, e que toda a glória seja dada unicamente a ti, pois o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador de todas as coisas, que é também o nosso Deus. Nós oramos a ti por isso. Oramos, Pai, pelos teus filhos e filhas, meu Senhor, que estão neste momento conosco, nesta intercessão por suas vidas, suas famílias, que as súplicas e as petições de cada uma, Senhor, dos teus filhos e filhas, chegue diante do teu altar e recebam de ti, Pai, a resposta e a bênção que cada um espera e deseja. Meu Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Nos dá, Pai, a bênção de uma noite feliz na tua presença, que a tua graça esteja em cada lar e em cada família, guardando do mal, abençoando os que estiverem sozinhos. Meu Senhor, sozinhas, que a tua presença seja real, trazendo paz e segurança aos corações. Meu Senhor, em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito, pois, seja o nome do Senhor por mais este momento de meditação na palavra do Senhor e breve oração que nós tivemos aqui. Que a bênção do Senhor permaneça contigo. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez para mais um período pequeno, ainda que humilde e simples, de meditação na palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Meu abraço fraterno em Cristo Jesus para vocês, e encerrando com o nosso lema: a lâmpada não vai se apagar. Deus os abençoe. A paz do Senhor.